Então eu peço a vocês aí que, em reverência à palavra de Deus, não converse, evitem de andar. O pastor João preparou uma palavra para o teu coração, vem diretamente do coração de Deus, e nós vamos ouvi-la, amém? Diga assim: pastor João, deixa Deus te usar. Receba o pastor com as palmas no nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Louvamos a Deus por essa oportunidade de poder estar mais um dia na casa do nosso Deus e com essa imensa responsabilidade de estar levando para vocês uma palavra, um tema que para os dias de hoje é muito difícil para qualquer pastor pregar. Quando se fala de família e quando se fala de casamento, nós estamos mexendo literalmente com o inferno. A palavra de Deus diz que o inimigo ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então, se você pensa que o inimigo está satisfeito por você estar aí vivendo ao lado da tua família, ao lado da tua esposa, tenha certeza que ele não está. Fazer de tudo para que você desista. Ele sempre vai fazer de tudo para que você não enxergue que muitas coisas que acontecem na vida de um casal é porque foi deixado brecha, e nessa brecha o inimigo ele quer entrar. E quando ele consegue entrar, aí justamente é onde vem os conflitos, e nós não temos capacidade de resolvê-los. Então muitos acham mais fácil separar-se, deixar a sua família e viver dissolutamente, ou arrumar uma outra pessoa que os problemas e os conflitos não vão acabar, vão continuar da mesma forma, em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Me ajuda no louvor, pode ser, pastor? Amém? Para passar o nervoso? Pode ser? Quem me ajuda? Olha, hoje eu saí e digo, eu vou chamar o Léo para me ajudar, que o Léo sabe esse louvor aqui, mas se o Léo não tiver, a irmã Thaís também que sabe, mas já vi que não era nem para o Léo, nem para a irmã Thaís, era para a igreja me ajudar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? 291 da harpa, me ajude aí que eu não sei. Não sei louvar, me ajude aí. Eu tenho certeza que nós temos aqui um coral celestial do céu que vai me ajudar nesse louvor aqui, em nome de Jesus. Os músicos aqui vão sofrer, tá, minha irmã? Que eu não sei, só sei adorar. Quem sabe louvar é a irmã Thaís, é as outras irmãs, eu não sei, amém? Mas vocês vão me ajudar nessa noite aqui para passar o nervoso. Deixa eu contar para vocês, o pastor me falou isso, acho que há 30 ou 40 dias que eu ia trazer essa mensagem. E houve uma preparação para tudo isso aqui. Agora eu vinha conversando com a minha esposa para cá, e ela sabe que eu sou de dormir tarde, sempre fui de dormir tarde. E a cada vez que eu pegava a Bíblia para ler, pastor, eu não conseguia ficar acordado mais de 2 minutos. Então você que tem aí depressão e não consegue dormir, larga o remédio de lado, pega a Bíblia e vai ler, porque talvez seja um bom consolo para você dormir, em nome de Jesus. Então foi um conflito muito brabo para mim chegar até aqui, ao ponto de, nesse período, eu faltar 2 cultos, um por enfermidade e o outro por trabalho, que durante o ano, talvez eu falte 2 ou 3 cultos, que eu não gosto de faltar. Mas a luta ela foi tremenda. Mas eu deixo falar uma coisa para vocês. Eu estou uma semana, comecei domingo passado, e vou terminar hoje depois do culto, uma semana em jejum, em oração, nem minha esposa sabe disso, em jejum e oração. Primeiro pela minha vida, porque eu tenho certeza disso, e eu também tenho certeza que pela vida de vocês também. Então vocês estão há uma semana debaixo das minhas orações, com jejum e oração, fazendo por todas as famílias céus abertos, em nome de Jesus, amém? A nossa igreja ela está em um alinhamento, e o alinhamento ela começa daqui para lá, e quando começa daqui para lá, você pode ter certeza que toda a nave da igreja ela vai ser abençoada em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Me ajude aí, irmão. Me ajude, que o nervoso está brabo. E ainda mais com essa letra pequena aqui, só a misericórdia de Deus. Amém? O de cruz se elegiu, até um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas com o tempo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. A igreja, sim, eu amo
Aleluia. Pode ficar melhor. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, aleluias. Até morrer eu a vou proclamar, aleluias. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Aleluias. Sim, eu amo a mensagem. Louve a Deus, dê o melhor para Ele nessa noite em nome de Jesus. Aleluias. Glória, glória a Jesus. Aleluia a Deus. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma glória da glória hei de ter. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem. Aleluia, assim mesmo. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, aleluias, até por uma coroa trocar. Aleluia, Deus. Glória, glória a Jesus. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome santo do nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos lá, meus irmãos. Mateus. Aleluia. Mateus 19, só a parte B do versículo 6. Mateus 19, só a parte B do 6. Amém, irmãos? Eu fiz uns bolsos aqui, vamos ver o que é que Deus tem para nós nessa noite aqui, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Essa mensagem, irmão, nessa noite, eu quero que você entenda bem. Uma coisa na nossa vida é quando nós não conhecíamos Jesus. E outra coisa é quando nós conhecemos.
quando nós aceitamos Ele como Salvador da nossa vida, igual nós levamos aqui, né, sobre a mensagem da cruz, né, que é um louvor também muito forte, uma mensagem muito forte. Então o que eu quero aplicar para a igreja nessa noite é que se você chegou aqui, né, no segundo casamento, no terceiro casamento, né, e se você ainda não se resolveu, se resolva, né, porque a mulher samaritana estava ali no poço, Jesus chega e ali há uma conversa entre os dois, e Jesus ali revela a vida dela, pediu para que ela fosse chamar o marido. Ela disse: eu não tenho. Jesus disse: falaste muito bem, tu está no cesto, e o que você tem não é teu. Pediu para que ela fosse se consertar. Então, para que você, né, não saia daqui talvez ferido ou triste com a mensagem, sabe que o que Deus leva em conta na nossa vida, né, a palavra de Deus diz que Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas depois que eu conheço, aí eu preciso reaver os meus conceitos e de que maneira eu estou agradando a Ele. Amém? Então, que você preste bem atenção, né, sobre essa mensagem de hoje, que diz assim, Mateus 19, 6, só o lado B, né, da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Diz assim: glória a Jesus. Mas assim, e portanto, lado B, só o lado B. E portanto, o que Deus uniu, o homem não o separa. A minha Bíblia tem uma tradução diferente. E portanto, o que Deus uniu, o separe o ser humano. Amém? É bem difícil nos dias de hoje se manter um casamento. Antes da pregação, eu fiz algumas pesquisas para ver o índice de separação que havia, né, justamente entre os cristãos hoje em dia. E se você for atrás dessa pesquisa, talvez você se assuste um pouco, né, o quanto existe de separação hoje em dia no meio dos evangélicos. Chega a ser um pouco até assustador, mas todavia sabemos que não é fácil a gente levar um casamento, mesmo nós sendo santos, mesmo nós servindo a Deus, mesmo nós agradando a Deus. Por quê? Porque o ser humano em si, ele é muito individual. O individualismo, ele chega muito fácil dentro de um casamento quando a gente não se permite Deus ele ser, né, a terceira pessoa do nosso casamento, porque não adianta só ser eu e a minha esposa se eu não colocar Deus no meio do nosso casamento, para que eu possa ter a instrução de Deus todos os dias no meu casamento. Irmão João, eu estou sozinho, minha esposa não serve a Deus. Eu também fiquei um tempo sozinho e a minha esposa também não servia a Deus. Cabia a mim, como fui chamado por Deus, fazer a minha parte. Qual era a minha parte? A minha esposa não caminhava junto, mas eu caminhava. Então, se alguém pensou que eu ia me separar só porque o diabo ele entrou no nosso casamento, não. Entrou um que é bem maior do que ele. Não queria que o meu lar ele fosse destruído para a glória de Deus. O que é que cabe a você como esposa que teu marido ainda não vem para a igreja, ainda não aceitou Jesus, e é difícil caminhar junto com você? Cabe a você, faz um pouco o que o irmão João fazia. Quando as coisas estavam muito difíceis, eu ia para a igreja, eu jejuava, eu orava, eu buscava, eu me alimentava. O que era que eu fazia todos os dias? Não queria nem saber se estava errado ou se estava certo, mas se tinha um óleo, eu ungia ela à noite, eu ungia a nossa cama, eu ungia as roupas dela, tudo que precisava ser ungido, eu ungia, porque aquilo trazia o entendimento que o forte da casa naquele momento era eu e não ela. Então Deus ele vai nos honrar de acordo com a busca que você faz, para que você venha ter um casamento, um relacionamento melhor. Porque se nós não sabermos, se nós não pedimos a Deus entendimento, discernimento, compreensão, para lutar todos os dias com os conflitos que tem dentro do nosso casamento. Pastor, nós temos conflito dentro de um trabalho. Você vai lá e tenta resolver da melhor parte, da melhor forma, porque você sabe que se você resolver aquele conflito, você vai ter um trabalho mais.
subir de cargo, não importa por onde você começou, você pode até chegar a uma gerência, porque você foi lá atrás, resolveu uns conflitos que precisava resolver dentro do teu trabalho, e você foi subindo de cargo, você conseguiu resolver conflito. Só que quando o conflito ele vem para dentro de um casamento, se torna muito difícil. Por quê? Porque ninguém quer ceder, ninguém quer reconhecer o seu erro. É mais fácil hoje em dia muitos querer a separação do que resolver um conflito dentro do lar e dentro do casamento, achando que é a melhor solução. Te digo para você, não é a melhor solução. Se separar fosse a melhor solução, estaria na Bíblia. Quando você tiver um conflito com o seu cônjuge, deixa ele lá sozinho, vai atrás de outro, que você vai ser bem feliz, vai ser bem sucedido. Não, Jesus não ensinou isso para nós, não. Jesus ele ensina diferente. Ele diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E se Jesus disse que aquilo que Deus uniu, o homem não separa, é porque sempre vai haver uma solução entre você e o seu cônjuge. Qual? Entendimento, sentar, conversar, regar um casamento. Sabe como é que o meu casamento foi regado? Não se assuste com isso, porque muitas vezes às vezes você se casa e quer algo que teu esposo não pode te dar, ou você quer algo que tua esposa também não pode te dar. O meu casamento, no início do meu casamento, eu casei sem ter nada. O meu armário era um cabo de vassoura no canto de uma parede para pendurar os cabinhos de lá, porque a minha esposa sempre foi muito organizada, mas eu não tinha um armário. O meu casamento foi regado porque ela trabalhava numa padaria, eu trabalhava em outro lugar, e quando eu vinha no meio do caminho, o que eu dava para trazer para minha esposa não era um buquê de flores. Eu não conseguia trazer uma barra de chocolate, que ela gosta até o dia de hoje. Mas como não dava para eu trazer uma barra de chocolate e flores, eu nunca fui lhe dar, porque muitos querem enganar suas esposas trazendo flores para casa e traindo ela na rua. Então eu trazia um chiclete, eu trazia um chocolate do pequeno, eu trazia o que cabia no meu bolso. Era aquilo que eu podia, era aquilo que eu podia alimentar o meu casamento com aquilo que eu tinha, porque além de tudo não era um chocolate que ia segurar meu casamento, mas era o amor que eu tinha pela minha esposa todos os dias das nossas vidas. Isso é você regar um casamento. Não adianta eu querer regar um casamento, não adianta você cobrar do teu marido aquilo que ele não pode te dar, porque você vai ficar, a primeira coisa que vai vir na tua vida é a frustração. Então se você é frustrada naquilo que você pede e o teu marido não pode te dar, ou a tua esposa não pode te dar, vai gerar ali um conflito. Vai gerar ali conflitos entre vocês dois. Ah, mas eu queria ir para Gramado, mas o teu marido só podia te levar para a Quinta da Boa Vista. Ah, eu queria fazer um passeio, eu queria sair para fora do Rio de Janeiro. Ora, se para fora do Rio de Janeiro era difícil, o bolso não cabia um passeio na praia de Copacabana que custa 5 ou 10 reais um ônibus. Você conseguia fazer a tua esposa feliz e você ia dar aquilo que cabia dentro do teu bolso. É uma forma de você regar um casamento. A forma de você regar um casamento não é você fazer uma viagem a cada 10 anos e depois ficar 9 anos em conflito, porque você não pode dar, o teu marido não pode te dar, ou a tua esposa não pode te dar aquilo que você pede, e vem azucrinando todos os dias da vida, e isso gera um conflito. E esse gerar de conflito, existe muitas separações, porque muitas das vezes o casal, quando se casa, acha que o homem é perfeito, acha que a mulher é perfeita. Me fale aí se você é perfeito, se você cobra a perfeição da sua esposa, ou se você cobra a perfeição do seu esposo. Me prova se você é perfeito. Nós somos imperfeitos, porque assim diz a palavra de Deus. O único que é perfeito é o Senhor dos Senhores, é o nosso Cristo Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Então tem várias formas de se regar um casamento, tem várias formas de fugir do conflito. A melhor forma de fugir do conflito é você olhar para você mesmo, é você olhar para o seu casamento, é você olhar para as suas condições, porque quando eu não tinha condições, eu dava um chiclete, mas hoje quando ela me pede, eu já posso dar uma caixa de bombom para a glória de Deus. Isso é dessa forma. Ficamos um tempo, ela viajando para a casa da mãe dela sozinha, porque não dava para os dois. Eu indo para a minha, porque agora eu já vou em outras
né? Porque para fazer a obra de Deus, enquanto eu não ia fazer a obra de Deus, eu fiquei mais de 10 anos sem visitar meus pais porque não tinha condições. Mas o ano passado, o ano atrasado, ela disse: a partir de hoje, ou você vai, não vou mais para a casa da minha mãe. E eu tinha acabado de chegar de uma viagem da Paraíba, o bolso estava quase vazio, mas eu falei: amor, nós não vamos só para a casa da tua mãe não, vamos aproveitar, porque Gramado é ali pertinho, já morei lá, não tive condições, e fui lá, fizemos uma visita a Gramado para a glória de Deus. Mas para tudo, irmã Leide, houve um tempo, houve uma preparação, houve um tempo da abundância. Quando o tempo da abundância está bom, você não pode medir esforços para que a tua família vá bem, para que você acabe os conflitos dentro da tua casa, dentro da tua família. Só não posso exigir de Carla aquilo que ela não pode me dar. Outro dia eu preguei na rede, lá do Fofão, e eu trouxe uma palavra sobre o filho pródigo. E não sei se homem tem aqui no nosso meio, ou mulher tem aqui no nosso meio, que talvez tenha vergonha de se arrepender, porque fez errado. Mas o filho pródigo, quando ele saiu de casa, oh Jesus, o filho pródigo, quando ele saiu de casa e viu que ele estava em um mundo que nada tinha mais a oferecer, ele tomou uma decisão. Ele disse: nossa, os trabalhadores do meu pai lá estão muito bem, tem casa, tem comida, tem tudo, e eu aqui estou perecendo fome. Sabe por que muitos casamentos hoje estão destruídos? Porque ninguém tem a capacidade de dizer: meu filho, minha filha, eu errei, e estou sendo aqui agora, estou aqui perante a você, perante a Deus, e eu quero te pedir perdão, porque aonde eu estava era muito bom, eu queria algo que não tinha dentro da minha casa, fui buscar e não encontrei. Se arrependa, volta para o teu lar, volta para a tua família, que talvez uma família perfeita você está procurando e vai morrer procurando, porque não existe conflitos, e conflito tem que ser resolvido. Porque se não resolvermos os conflitos, meu irmão, você vai viver uma vida de inferno. Então muitas das vezes, para nós resolvermos um conflito, eu achava que eu era o sabidão, o sabe tudo. E um dia meu filho sentou comigo e disse: olha pai, tu precisa reconhecer que toda vez tu acha que só minha mãe é errada. Sabe, irmão, nós passamos tanto tempo com problema de depressão na minha esposa, que eu achei que eu era o sabidão, e eu achei que eu era o dono de tudo e o dono da razão. Quando o dono da razão muitas vezes era ela, e eu que não reconhecia que ela não tem mais a mesma capacidade que ela tinha no início. Veja bem, eu estou falando aqui para casal que está começando uma vida, eu estou falando aqui para casal que está no início do casamento, que hoje em dia, se você for ver as pesquisas, não chega nem o primeiro ano de casado, que eu acho que ali é a primeira bola de papel, acho que é isso aí. Não está chegando nem o primeiro ano de casamento, porque o primeiro conflito, eles acham mais fácil se separar, deixar a casa, deixar a família e viver da maneira que bem entender. Não é bem assim. Eu falei antes de começar a pregação, antes você não conhecia Cristo, não sabia o querer de Cristo, fazia o seu querer e fazia a sua vontade, mas agora você conhece um que diz: aquele que Deus uniu, não tem ninguém que possa separar, a não ser você mesmo, a não ser você mesmo. Você tem que decidir o que você quer da sua vida. Quer continuar sozinho, viver hoje com um, amanhã com outro, ou você quer construir uma família e ter uma família sólida para a glória de Deus? Porque conflitos não vão acabar, conflitos não vão terminar. Conflito nós vamos ter ele todos os dias, porque um casamento sem conflito, eu vou falar para você, vira uma monotonia, chato. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês. Eu fiquei um tempo da minha vida, eu e Carla, que ela não brigava mais comigo, era muito chato, até o tempo que eu passei a provocá-la para ver se ela ainda ia reagir de alguma forma. Passei mesmo. Então quando eu passei a fazer aquilo e ela começou a reagir, eu digo: aqui ainda está muito bom, aqui ainda, quando há provocação, ainda há alguma reação para a glória de Deus. Mas é necessário nós sabermos que conflito vai existir sempre. Se nós conseguimos resolver os conflitos na nossa vida secular, porque não vamos resolver conflitos dentro do nosso casamento, que é a melhor coisa que tem, é nós resolvermos os conflitos que existem.
Porque eu vou falar para você, não tem coisa melhor. Você que é casado há pouco tempo aqui, deixa eu falar para você. Eu sou bem sincero naquilo que eu estou falando. Já falei isso para alguns pastores aqui. Nunca falei para o meu pastor, mas ele vai ouvir em público e numa pregação. E se estiver ouvindo aí, pode assistir também. O pastor uma vez me disse que cada pastor sabe dirigir a sua igreja, e é verdade. Com muito respeito, falo isso para o meu pastor e para os meus pastores que estão aqui presentes. Com muito respeito. Eu, pastor João, jamais eu trago um pastor de fora para ministrar em culto de casal dentro da minha igreja. Me perdoe, meu pastor, porque eu estou falando isso. A comunidade do Caju, ela me conhece. Ela conhece a minha história, ela conhece os meus conflitos, ela conhece o que eu passei dentro do meu casamento, ela conhece as minhas lutas. Então muitos, quando passam por mim, pastor João, a paz do Senhor, muitos sabem da minha história, porque eu vivi 14 anos na igreja e hoje estou há 4 anos hoje eu estou há 4 anos no ministério Céus Abertos, que tem sido um divisor de água na minha vida ministerial, para a glória de Deus. Mas quando eu olho para a nave da igreja, que eu vejo a irmã Selma ali, sentadinha no banco dela, mais velha de casado do que eu, 30 e poucos anos de casamento. Vejo a irmã Raimunda, que tem não sei quantos anos de casado. Olho para um casal tão jovem, que há 15 anos, com todos os conflitos que tiveram, tem uma história para nos contar. Tem bagagem, tem tanta bagagem. Pastor Adenil, acho que de todos os gabinetes que teve aqui com o casal, eu acho que só um que não teve solução. Vitória para a glória de Deus. Tem um pastor Rodolfo aqui que passou por vários conflitos, mas hoje estão de pé aqui para a glória de Deus. Tem eu que passei os conflitos e estou aqui de pé para a glória de Deus. Então você não está ouvindo testemunhos aqui que é contado em livro. Não, você está ouvindo testemunho aqui que está aqui dando testemunho. Se você chegar na Paraíba, por onde eu andar, vocês vão ver também que o pastor João, ele anda sozinho, ele vai de casa em de cidade em cidade, ele tem amizade com os pastores, mas pergunta um dia que chega lá se o pastor João já dirigiu uma palavra de brincadeira para uma outra mulher, a não ser uma serva de Deus. Isso é história, gente. Procura a história do pastor Rodolfo aqui dentro da comunidade. São conflitos que foram resolvidos. Quando eu conheci a minha esposa, ela era 1000% em saúde. E vieram os conflitos na saúde dela. Eu sei que ela hoje é uma pessoa que faz de tudo dentro de casa, mas não faz como era antes, porque ela hoje, ela tem as limitações dela, como eu na minha idade já tenho também as minhas limitações, e ela sabe disso, e eu sei disso também. Só que eu tenho que me lembrar da minha esposa, é o tempo que eu chegava em casa e estava tudo limpo, estava tudo lavado, estava tudo passado, comida pronta. Eu tenho que me lembrar que quando eu chegava em casa, muitas das vezes, ela cansada ia lá, colocava a minha comida, e por que depois que ela teve doente, ela já não é mais a mesma, eu vou pegar e vou largar? Não, eu tenho que resolver o conflito que há no meu casamento e na saúde dela, para que nós possamos ser felizes para a glória de Deus. Um dia eu comecei a questionar, pastor, Senhor, por que o Senhor deixou passar por tudo isso? Eu achava que não merecia. Não sei, cada um tem o que merece, segundo o mundo diz que cada um tem o que merece, ou que Deus, Ele vai te dar algo que tu vai suportar. Então, se eu suportei, eu entendo que hoje, na igreja Céus Abertos, ou você que está aí de casa ouvindo essa mensagem, era necessário eu passar por tudo isso, por conflito no meu casamento, na saúde da minha esposa, e entender que no Ministério Céus Abertos, hoje, tem casais aqui, o casal que vai começar uma vida, e eu quero te dizer para você, não procura perfeição no teu marido que não existe, não procura perfeição na tua esposa que não existe, procura resolver os conflitos, porque se você resolver os conflitos, vai ter um casamento duradouro para a glória de Deus. Eu fui olhar aqui as bodas que tem aqui, que eu nem sabia que existia tudo isso. Eu só sabia que 25 é prata, 50 é ouro, porque foi eu que ministrei as bodas de ouro para meus pais, para a glória de Deus. E eu já passei dos 25, já passei dos 30, já vai para 34, vou fazer agora em novembro. Então é uma vida
Vocês acham que se você não trabalhar a tua mente para ter um casamento duradouro, estou falando, e olha que hoje tem muito jovem dentro da igreja. Você acha que se você não trabalhar a tua mente, hoje você é novinha, você é novinho, você tem um corpo perfeito. Eu também já fui assim como você. Fui novinho, tive um corpo perfeito, mas aí as rugas vão chegando, os cabelos brancos vão aparecendo e a careca também vai chegando para a glória de Deus. E eu tenho que entender que a minha esposa também, ela também é perfeita, ela é um corpo perfeito. Mas eu tenho que entender que a idade chegou, não está mais no mesmo lugar e as coisas vão ficando diferentes. E só porque as coisas vão ficando diferentes, eu vou esquecer de uma mulher que lavava, passava, cozinhava e sempre me tratou muito bem? Se você não colocar a tua mente para funcionar, você vai ser uma pessoa que vai viver de decepção em decepção, sempre procurando perfeição em alguém, quando em mim mesmo não existe perfeição. Em mim existe muitas coisas que eu preciso rever todos os dias, para que quando eu chegar aos 50 anos de casamento, eu e minha esposa dizer: valeu a pena ter passado pelos conflitos, valeu a pena a gente não ter desistido um do outro, valeu muito a pena. Olha nós aqui, o pastor Adenil ou o pastor Rodolfo, fazendo as nossas bodas de casamento de 50 anos para a glória de Deus. É necessário você trabalhar aqui. Se você não trabalhar isso aqui, meus irmãos, minhas irmãs, você vai ser um frustrado, você vai ser uma frustrada, porque você não consegue resolver os conflitos. E nós, quando não resolvemos os nossos conflitos, nós vamos ser pessoas frustradas na nossa vida e frustrados no nosso casamento. Então, para que você tenha um casamento duradouro, trabalhe isso aqui. Eu falei isso para o pastor Denis uma vez, no dia que nós ficamos aqui. Falei para o pastor Rodolfo, falei para o Jonathan também, que estava aqui. Se não trabalharmos isso aqui, e sabermos que quando eu conheci a minha esposa, ela era nova, 18 anos, tudo aflorava na flor da pele. Eu também, a mesma coisa. Mas eu tenho que saber que a idade vai chegando e eu não vou estar com a mesma disposição que estava com 18, hoje eu tenho 54. E você tem que saber que o seu também não vai continuar da mesma forma. Ou você continua, ou você luta para que você tenha um casamento duradouro, ou você vai ser uma pessoa frustrada em todos os teus relacionamentos. Então você tem que começar a trabalhar isso aí. Tenta a partir de hoje, dessa ministração, ver o que é que nós vamos desagradar a Deus, e que ponto nós vamos desagradar a Deus. Se toda hora nós trocarmos do nosso cônjuge, hoje você está com um e amanhã você está com outro. Deus não quer isso para os filhos dele. Deus ele não quer. Deus, ele quer que nós tenhamos uma família sólida. Vocês sabem porque a maioria dos filhos hoje em dia passa para o mesmo que os pais passaram, de mão em mão, de casamento em casamento. Veja bem, eu vou falar de mim. Quando tive esse problema da depressão da minha esposa, todos, ou 99% dos conselhos era: deixa, sai fora, tu não precisa passar por isso, procura outra. Inclusive, nós estávamos até conversando ontem isso em casa, ontem não sei, o meu filho e a minha filha: pai, deixa, você não merece. Pai, procura outra, você não merece. Pai, sai fora. Ao ponto da minha filha ficar um tempo sem falar com a mãe dela, ao tempo de Mateus nem conseguir olhar na cara da mãe dela. E eu ali, buscando resolver o conflito que tinha no meu casamento, para a glória de Deus. Ao ponto de eu falar para ele: olha, a sua mãe, ela tem um problema. O problema se chama saúde, o problema se chama depressão. Vocês não têm, então não se meta nessa área, porque filho não tem que se meter em casamento de pai e de mãe. Quem tem que resolver os conflitos de pai e de mãe são os próprios, são os cônjuges que tem que resolver. Não é filho que tem que dar opinião para separar ou para deixar. Irmão João, eu não estou falando, irmão, veja bem, aprendi isso com o meu pastor. Eu não estou falando aqui de mulher que está em casa para apanhar. Eu não estou falando aqui mulher que está em casa para ser escrava. Não, se lembre.
Deus, Ele sabe por que você deixou o seu. Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe muito bem por que você deixou o seu. Como Deus sabe muito bem porque você deixou a sua. Ele sabe muito bem. Nós estamos falando que Deus, Ele não se agrada de uma separação. Agora, Deus também não vai se agradar de você chegar em casa todo dia e querer espancar a sua, querer espancar o seu. Porque hoje também tem mulher tão brava dentro do casamento quanto o homem. Eu estou falando para que você possa resolver os conflitos, para que tudo vá bem dentro de um casamento. Não estou nem olhando para os bolsos. Eu estou falando aqui, já é testemunho de casamento. Quando tudo se passou hoje, irmã Leide, é Deus. Hoje nós conseguimos. Hoje nós conseguimos sentar na mesma mesa. Hoje conseguimos sentar na mesma mesa. Presta atenção para cá para você não se desligar da pregação. Hoje conseguimos sentar na mesma mesa. Eu, a minha esposa, a minha filha, meu filho, meu genro e minha nora. E sabe o que acontece depois de tudo isso? A gente começa a brincar com aquilo que se passou no meu casamento. A gente consegue hoje em dia dizer, rir daquilo que nós passamos dentro do nosso casamento. Mas sabe por que eu aguentei tudo isso? É porque meu pai completou 57, vai completar esse ano 58 anos de casamento. E quando aconteceu tudo isso no meu casamento, eu sempre tinha vergonha de me separar. Por quê? Porque eu convivi com um casamento sólido do meu pai e da minha mãe. Agora eu quero fazer uma pergunta para você e para a nave da igreja. Você vai deixar isso continuar dentro da tua casa ou você vai zerar em você? Porque uma coisa é quando teu pai e tua mãe não conheciam Cristo, fazia aquilo por ignorância, mas só que hoje não somos mais ignorantes. Eu vim aqui para te dizer que você já conhece a palavra de Cristo e Deus não tem mais você como ignorante. Deus tem você como ovelha do Senhor em nome de Jesus. Então, para que isso não aconteça daí por diante dentro da tua casa e do teu casamento, eu sei que eu não sou perfeito. A minha esposa está ali, eu sou muito chato. E hoje em dia o chato do casamento sou eu. Hoje quem me aguenta é minha esposa. Porque eu passei a ser chato. Não sei se é a idade, eu passei a ser chato. Então, se não parar em você, você vai deixar que o inimigo dê continuidade para que haja separação entre os seus. Nós temos exemplos aqui que passam por luta, que passam por problema, mas estão ali lutando todos os dias. Para quê? Para que amanhã ou depois o filho do pastor Rodolfo, as filhas do pastor Rodolfo, o filho do pastor Adeni, vão dizer um dia, chegando aqui nesse púlpito, e dizer: eu via meu pai e minha mãe ter conflito todos os dias, mas eles sentavam, resolviam, conversavam. Eu vi o pastor Rodolfo, eu via meu pai e a minha mãe ter conflito, briga todos os dias dentro do casamento. E eu estou aqui para dizer, assim como passou conflito no casamento do meu pai e da minha mãe, eu estou aqui para dizer para a igreja: aguenta firme, espera mais um pouquinho, porque assim como eu fiz as bodas de casamento do meu pai, eu quero que um dia o meu filho também faça a minha, para a glória de Deus. Irmão João, nem estão aqui contigo na igreja, não estão? Não estão não, mas tem temor da palavra de Deus. Por que tem temor? Quando tem um problema, pai, comece a identificar a tua oração aí. Ora porque eu estou com um problema, eu estou precisando. Hoje, quem era para estar aqui era meu filho e a namorada dele. Mas vocês acham que o inimigo ia deixar? Pela primeira vez o pastor já chamou ela uma vez, chamou Mateus, e ela disse que hoje viria à igreja. Quando ela acordou de manhã, ela acordou doente, não aguentou ficar na minha casa, ela foi para a casa dela, ela não conseguiu ver a igreja. Mas eu tenho uma promessa, estou firmado nessa promessa de Deus. Eu tenho uma promessa, estou firmado nessa promessa de Deus. Se eu morrer antes que isso aconteça, mas um dia a igreja Céus Abertos vai dizer: irmão João falava que ele estava diante de uma promessa de Deus. Qual era a promessa que Deus tinha na tua casa e na tua família? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Que eu e minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Não vai dar mais tempo para os bolsos, não vai dar mais tempo não, porque era muita coisa para falar. Mas eu quero que, assim como o pastor Danilo tem no coração dele, que essa igreja seja reconhecida não apenas somente
por resgatar traficante e trazer para dentro da igreja. Mas que essa igreja também seja reconhecida como uma igreja de ter famílias sólidas, casamentos sólidos, casamentos duradouros, casamentos que não desistem, homem que não desiste da sua esposa por nada, mulher que não desiste do seu esposo por nada. Que a igreja Céus Abertos, Caju, não seja reconhecida tão somente uma igreja que vai ali resgatar traficante, não, mas que essa igreja seja uma igreja reconhecida. Não, eu entrei na igreja Céus Abertos, eu não sabia o que era uma família, eu não sabia o que era um casamento, mas lá tem 3 pastores doidos que a partir de hoje vão dizer: olha, aquilo que Deus une, não é bom que o homem separe. Aquilo que Deus uniu, não é bom que o homem separe. Irmãos, eu não sei como se encontra a tua casa, como se encontra a tua família, qual o conflito que você está vivendo dentro do teu casamento, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu sofri para vir trazer essa mensagem aqui. Sofri como, irmão João? Coisas que eu nunca passei pela minha vida, eu passei depois que o pastor falou que eu ia ministrar. E quando eu falei que ia ministrar sobre família, passei por luta. Mas de uma coisa eu sei: esse culto de hoje, pastor Denis, pode ser um divisor de água na vida de casais que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui separado, não sei, por algum motivo. Talvez você chegou aqui disposto a largar tudo, largar sua casa, largar sua família. Talvez você chegou aqui com esse pensamento. Ou talvez você esteja vivendo aí esse conflito que é melhor viver só do que separado. Não. Lá em Eclesiastes, não sei se é 6, 4, diz que é melhor 2 do que 1. Que um cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. É isso? É Eclesiastes 6, 4, é isso? 4, 9, não sei, não estou lembrado. Até está anotado aqui. Por quê, irmão? Se eu viver sozinho, a vida se torna monótona, se torna muito difícil. Muito. Se eu estou ali do lado da minha esposa, as coisas se tornam mais fáceis. Porque quantas vezes eu acordei à noite doente e a minha esposa veio me servir um remédio? Quantas vezes a minha esposa precisou de mim, e muitas vezes precisou de mim, e eu estava ali para levar um remédio. Isso eu nem conhecia Jesus, mas depois que eu conheci Cristo, eu passei a determinar uma coisa na minha vida. Ainda que ela não esteja buscando da maneira que deve buscar, ainda que ela não esteja caminhando da maneira que deve caminhar, Deus tem um tempo para tudo na minha vida, e eu estou esperando esse tempo. Até porque eu entendo as limitações de todo mundo. Eu entendo que o inimigo ele não vai ficar satisfeito se eu tiver aqui eu, minha casa e a minha família, porque talvez eu estivesse achando que era muito fácil e muito bom. Eu preciso dobrar o joelho todos os dias pela minha esposa. Eu preciso dobrar o joelho todos os dias pelo meu casamento e pelos meus filhos. Mas se eu não tivesse colocado Deus no meio do meu casamento, como era que estaria agora a minha casa? Como estaria agora a minha família? Então, no momento que eu coloquei Deus no meu casamento e a minha esposa não estava lado a lado comigo, eu entendo, pastor, que o inimigo ele tentou me balançar várias vezes, que o inimigo tentou me desviar várias vezes. Mas no momento que a minha esposa não estava agarrada na minha mão, tinha o terceiro homem da Trindade, o nosso Deus Todo-Poderoso. João, segura, porque você não está sozinho. Aguenta mais um pouquinho, porque um dia alguém vai precisar ouvir que você não desistiu da tua família. Um dia alguém vai precisar ouvir que você fez de tudo para permanecer de pé, tu e a tua casa e a tua família. Então que você saia daqui nessa noite com um pensamento diferente. Peraí, eu preciso mudar.
Eu preciso resolver os conflitos que tem que resolver. Eu não vou procurar perfeição na minha esposa, porque eu também não sou perfeito. E quando você reconhece que você também não é perfeito, Gabriel, as coisas mudam, as coisas se tornam mais fáceis. Quando você entende que a tua mulher também não é perfeita, não procure perfeição nos outros se você mesmo não tem. Certo dia, meus filhos me incomodaram sobre isso aí. Disseram: olha, o senhor parece até que esqueceu a casa. O senhor até parece que não tem mais família. Só quer estar de casa para a igreja, de igreja para casa. Eu ouvi, porque eles também estavam certos. Só que eu entendo, irmão, que Deus... Eu entendo que Deus, Ele não ia deixar eu passar por tudo aquilo que eu passei, para que eu não dobrasse o meu joelho. Cadê os homens da rede? Estão aqui? Cadê os homens da rede? Cadê todos os homens da rede? Então, chega muito homem dentro da nossa rede que precisa ser ministrado sobre casamento, que precisa ouvir palavra, que desistiram muito fácil no meio de uma briga, desistiram, simplesmente largaram e foram viver a sua vida como da melhor maneira que ela achava que podia viver. Então eu entendo que nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer: olha, não desista, lute, resolva os seus conflitos, porque conflito resolvido é casamento salvo e família salva para a glória de Deus. Amém? É só até que você possa meditar um pouco sobre tudo isso aqui que você ouviu, que você possa sair daqui com um pensamento diferente. Irmão João, pensamento diferente. Que pensamento diferente é esse? Lembra que eu falei do filho pródigo? Que ele reconheceu que precisava voltar para um lugar que ele não tenha saído. Então saiba você que nessa noite, assim como o filho pródigo fez e voltou para dentro do seu lar e voltou para dentro da sua casa, talvez você esteja aí cheio de orgulho. Talvez você esteja nessa noite aí dizendo: eu voltar, eu pedi perdão. O filho pródigo pediu perdão e houve uma festa dentro da casa do pai. Sempre que alguém se arrepende e volta atrás, há uma festa na casa do Senhor. Que possa haver esta festa na tua casa, na tua família e no teu casamento nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.